Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Conversar. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu não posso esquecer de falar para vocês seguirem o nosso canal, ativarem o sininho que está aqui, curtir os nossos vídeos. Se você gostou dessa entrevista, curta. Siga os nossos perfis também no Instagram e no TikTok. E nós lançamos agora a possibilidade de você virar membro do canal, onde você vai receber conteúdos exclusivos. Então, não deixe de engajar o nosso canal, que é novo, mas está crescendo muito. Já estamos com mais de 5.000 seguidores. Hoje nós temos a honra de receber mais uma vez aqui no podcast Conversar a economista Cristina Helena Pinto de Mello, que é professora da PUC São Paulo. Nós, na primeira entrevista, já fizemos toda uma introdução muito grande. Ela nos contou sua carreira, porque escolheu a economia. Então, hoje, eu vou convidá-lo para assistir o primeiro vídeo. Nós vamos entrar em outras questões nessa segunda entrevista. Inclusive, contar para vocês que a Cristina é professora visitante da Sorbonne, da Paris 1, onde normalmente ela é convidada para falar sobre o novo desenvolvimentismo que foi criado pelo seu orientador de mestrado e doutorado, o economista brasileiro Bresser Pereira. E é uma teoria que os europeus têm muito interesse em entender e conhecer melhor, né? Sob essa perspectiva brasileira, inclusive, né, Cristina? Cristina, obrigada. Eu que agradeço. Muito bem-vinda. Eu que agradeço. Isso é interessante, né, Regina? Porque uma vez visitando um headhunter, com os meus estudantes, querendo conversar sobre internacionalização de carreira, ele disse para mim que a gente não devia estar lá, porque nós estávamos na Europa fazendo essa visita. E eu perguntei por quê. Ele falou: porque para internacionalizar a sua carreira, vocês deviam conhecer mais do Brasil e mais da América Latina. Então, muitas vezes, a gente esquece que o interesse do outro é pelo que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa região, que é a nossa cultura, que são as nossas perspectivas, o nosso olhar sobre alguns fenômenos. Eles têm muita curiosidade, sim, para entender o crescimento econômico pela lente do novo desenvolvimentismo, entender um pouco essa interpretação. Ela é nova, ela é diferente, né? E ela traz elementos muito interessantes para a Europa se pensar a partir dessas lentes. Então, dá sempre um bom debate. Ainda mais nesse momento que a Europa está vivendo, né? Olha, eu dou essa aula já há bastante tempo, né? Alguns anos que eu vou como visiting professor para falar sobre isso. Uma vez por ano você vai? Uma vez por ano. E a curiosidade é porque na União Europeia você tem países com condições estruturais muito diferentes. Então, você tem países que têm uma estrutura produtiva menos complexa, menos industrializada, como Espanha, Portugal, e países com maior sofisticação produtiva, com maior complexidade, mais industrializados, como a Alemanha, por exemplo. Então, isso chama muito a atenção deles, porque o fenômeno, a teoria novo-desenvolvimentista, traz questões para serem pensadas e que explica essa desigualdade entre países que estão absolutamente integrados, usam a mesma moeda, participam do mesmo mercado. Então, para eles é muito interessante. Nem sempre concordam, é claro, mas é uma questão para ser pensada. Eu acho que é uma contribuição muito relevante e a gente tem que olhar para isso, né? Não pode... Essa é a minha mente científica, né? Sim. A vontade de descobrir, ela supera em muito qualquer capacidade de certeza que eu tenha. E quais são os aspectos que você acha que o novo desenvolvimentismo contribui com maior ênfase e destaque para essas questões europeias? Olha, tem uma questão, aí eu vou explicar o que é o novo desenvolvimentismo, né? Então, a ideia básica é de que os países que sofrem daquilo que a gente chama de doença holandesa, né? Que são países muito capazes de produzir produtos da indústria extrativa mineral ou produtos da agricultura, commodities, são países que acabam fazendo com que o seu câmbio fique desnivelado em relação aos outros países. Então, você tem forte incentivo a importar produtos da indústria e não a produzir internamente produtos da indústria. Você acaba tirando o mercado da indústria doméstica e o mercado externo.
e você acaba criando mercado para outros países colocarem no seu país os produtos industrializados. Isso dá um bom debate, essa é uma questão que é bastante acirrada, porque a gente discute muito o que é indústria, né? Por que a indústria, qual é o papel dela, se ela de fato contribui para o desenvolvimento econômico ou não. Enfim, tem muitos olhares divergentes sobre isso, né, que discordam muito dessa interpretação, mas ela é uma questão que soa bem aos olhos, da gente entender que a gente joga futebol num campo desnivelado, né? Os países competem entre si e quando a gente vai jogar tem um desnível. E aí a pergunta é, esse desnível é dado pelo quê? Para alguns, o desnível é dado por um excesso de Estado, muita tributação, por uma indústria de baixa produtividade. E para o novo desenvolvimentismo, a indústria não terá produtividade, porque ela não fará os investimentos necessários para ter produtividade, porque ela não tem mercado para isso, né? O esforço que ela tem que fazer para ser competitiva internamente e externamente não é vantajoso. Então, é uma questão para reflexão. Eu acho que ela é importante de ser olhada, pelo menos desta perspectiva, né? Acho que nessa nossa conversa hoje nós vamos brincar um pouco assim, né? Vamos. Estamos na Europa, agora voltamos para o Brasil. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, um déficit primário de 0,5%, um déficit nominal de 8% e gastos de 7,5% do PIB em juros. Você acredita que agora o trio, claro, o governo é muito maior do que isso, mas vamos resumir aos três, né? Lula, Haddad, com o novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, juntos, eles podem ajudar a... Não sei se isso pode ser chamado de um nó, mas vamos por aí, vai, a desatar esse nó ou a encontrar caminhos para que a nossa economia... E aí tem uma outra questão dentro dessa, mas vamos primeiro ficar nessa. Mas, enfim, a gente tem também as interpretações, né, dos personagens do mercado em cima dos números da nossa economia, que aí elas são muito divergentes conforme os interesses de cada um. Mas, voltando à primeira pergunta, né? Então, em cima desses números, o trio Lula, Haddad, agora com Galípolo, eles vão conseguir trabalhar juntos em equipe, cada um no seu papel, claro, para que o nosso... A gente está crescendo, né? A economia está melhor do que querem nos fazer crer que está, não é isso? Então, quando a gente olha para os indicadores objetivos, a economia tem um desempenho melhor do que a percepção que as pessoas têm sobre o que está acontecendo na economia. Então, eu acho que aqui a gente tem uma dissonância cognitiva, né, entre o fenômeno em si e a percepção do fenômeno. A percepção do fenômeno, ela não é boa. As pessoas vão ao supermercado, vão às feiras, e elas estão percebendo que elas estão perdendo o poder de compra, porque a gente teve crescimento de preços, a inflação ela está bem controlada, né? Ela é uma inflação de um dígito, 4%, bateu na meta, mas está bem próximo da meta. Mas a questão não é essa, a questão é o que entra no núcleo inflacionário, que é o que objetivamente o governo controla, é muito diferente da cesta de consumo de várias famílias. Então, elas percebem a inflação de uma forma diferente, porque elas vão observar, tem produto que cresceu 30%, 40%, cresceu acima do núcleo inflacionário. Então, para essas pessoas terem o mesmo poder aquisitivo e perder só 4% de compra, elas têm que fazer um esforço enorme, muitas vezes impossível, de substituições. O que pesa muito para a família, vamos dizer assim, classe média baixa, né? A proteína animal, não é isso? O café, né? E aí, em alguns casos, o combustível também. Então, a inflação para os mais pobres ela é bem mais cruel, né? Ela está bem mais elevada. Mas a gente não pode minimizar o que acontece com pessoas de renda média alta ou pessoas de maior renda que estão tendo que fazer escolhas também, né? E muitas vezes ou comprar menos ou fazer substituições. E algumas substituições são particularmente dolorosas, porque a pessoa tem a sensação de que ela está sofrendo uma perda de status, uma perda de poder aquisitivo,
né? Então, a percepção do fenômeno econômico ela é diferente do fenômeno em si. A gente não pode menosprezar isso. Mas Você me perguntou... dessa fração de uma classe média mais alta, em qual categoria que esse perfil está tendo que fazer escolhas? Em muitas coisas, por exemplo, nas escolhas de estudo, nas escolhas de serviço de saúde, né? Tem uma série na troca de veículo. Então, a gente não pode desprezar, né, esse sentimento. Porque viagem para o exterior também, com dólar alto? Viagem para o exterior, sem dúvida nenhuma. Então... Agora tem um fenômeno curioso também, né? Porque tem alguns pontos turísticos no Brasil são mais caros do que no exterior. Que os agentes do turismo cobram como se o brasileiro recebesse em dólar, né? Eles inflacionam com o dólar o valor aqui interno também, né? O Brasil é um destino turístico caro, porque a gente tem um turismo mais costeiro, né, mais na costa, a gente não tem uma oferta expressiva de rede hoteleira. Então, é muito fácil, se aumentar um pouco a procura, é muito fácil isso pressionar os preços para cima, né? E os custos de operação desses negócios também são significativos, porque a gente está falando, por exemplo, de hotéis, a gente está falando de restaurantes, alimentação, e a gente acabou de dizer que o preço dos alimentos subiu bastante. Uma outra coisa, a gente está com o mercado de trabalho bastante aquecido, o desemprego está baixo. E a contratação de mão de obra para trabalhar nesses setores, né, e significa muitas vezes que eles estão tendo crescimento nos custos de operação, que eles vão ter que repassar para os clientes. Mas eu queria voltar atrás na tua pergunta, né? Você me falou do trio. Sim. E eu acho que pessoas fazem muita diferença nos cargos que ocupam, né? Não quero, de forma alguma, ignorar o fato de que a gente pode fazer a diferença individualmente. Mas, nesse caso em específico, eu acho que a gente flerta com a desonestidade se a gente achar que Lula, Galípolo e Haddad podem, sozinhos, dar conta deste quadro atual, por vários motivos. Muito do que eles precisam fazer está na mão do Congresso. Está na mão do Senado. Por exemplo. E mudanças de regras, né? Mudanças tributárias, por exemplo. Podemos até exemplificar com esse caso de ontem, do PIX? Podemos, mas até a aprovação do orçamento desse ano. Tá. Né? Então, quando a gente fala de governo, a gente não pode olhar só para o executivo, a gente tem que olhar para o legislativo. E, normalmente, a gente olha para o executivo como o responsável por não endereçar ou endereçar de forma errada para o legislativo essas questões. Não trabalhar direito, né? A gente sabe que tem uma articulação e que essa articulação é papel do governo fazer. Mas não o governo pode fazer esse papel, mas ele não consegue determinar o resultado. É isso que eu quero dizer. Ele pode ser brilhante nessas articulações e, mesmo assim, não conseguir alterar esses resultados. E eu acho que tem uma outra barreira importante, que não é só o limite político da política econômica, mas são limites institucionais. Então, a forma como as coisas foram desenhadas. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma política de metas inflacionárias, mas trabalha com uma política de metas de inflação, fazendo política monetária com juros pós-fixados, né? Que é o sistema Selic. Então, como é que você desmonta isso? E como é que você desmonta isso num contexto de muito superlativo, em que as pessoas estão muito sensíveis a qualquer anúncio do governo, né? Onde você tem uma rede digital muito veloz, muito ampla, com uma grande capacidade de atingir uma parcela significativa da população, fazendo a contramão, né? De criar incerteza, de criar insegurança, de alimentar o medo, de alimentar a oposição, já endereçando eleições em 2026. Então, é muito difícil olhar para Galípolo, Lula e Haddad e achar que os três, sozinhos, né, vão dar conta disso. Não, a gente tem que olhar para a sociedade. Se a gente quer dar conta disso, se a gente quer mudar, a gente também precisa colaborar.
né? Não dá para esperar 2026. Agora, a professora Cristina Helena, essa política inflacionária que nós temos hoje, que você acabou de nos explicar, você mexeria nisso? A de combate à inflação? É. Eu acho que a gente precisa debater esse assunto, né? Eu acho que isso a gente precisa começar a discutir. Então, eu vou dar um exemplo, até se você me permite, eu vou sugerir para quem está nos ouvindo que escute o podcast do Demian Fioca. Porque eu acho que nós nisso, fizemos no final do ano passado, né? Então, porque eu acho que nisso ele traz uma contribuição muito significativa, né? Quando você faz o sistema Selic, que opera com taxas de juros pós-fixados, trabalha com títulos que não tem variação, basicamente não tem variação de preço. E eu acho que isso daqui vale a pena explicar para quem está nos ouvindo, se você me permite. Não, é ótimo. Normalmente, como é que a gente faz? Quando o título é pré-fixado, você pega um papel, o papel normalmente o que ele é? Ele é uma promessa de pagamento futuro. Então, vamos imaginar que eu crie agora o TTC, o título do Tesouro da Cristina. Eu sempre quis vender. Eu adoraria... Vou investir nesse título, TTC. Então, ótimo, porque se você vai investir no meu título promete para você que eu te pago em 15 de janeiro de 2026 R$100. Para ganhar R$100 em 2026, quanto você está disposta a pagar hoje para ganhar 100? Já que você gostou do meu título. 10. Eu achei que você ia me dar um bom preço. eu tô aqui negociando. Não, mas você falou, esse título eu quero, então você vai me dar 80. Tá bom. Tá? Para fazer mais fácil a conta. Tá caro. É um bom título. Eu sou incrível. Então, você vai me dar R$80, eu vou te devolver 100. Para cada R$80 que você aplicou, você ganhou 20. Você ganhou um quarto, você ganhou 25%. Aí, imagine que quem está nos ouvindo não me conhece, como você, e essa pessoa fala, mas eu talvez queira dar 10, mas eu vou fazer a conta com 50, porque ela fica mais simples, mas se você pagar 10, eu estou dando 90 para essa pessoa. Se ela me der 50, eu vou dar 100 para ela, ela ganhou 50, a cada 50 ela ganhou 100% em um ano. Então, o que acontece com o título, quando ele é negociado desta forma, né? Conforme a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Tudo bem? Uhum. Ou melhor, quando o preço do título cai, é que a taxa de juros sobe. Tá. Quando o título é pós-fixado, essa realidade não funciona desta forma. E o preço do título fica relativamente estável. Você me paga 80 e eu vou pagar a taxa que vai acontecer depois. Se for 10, eu pago 10. Se for 15, eu pago 15. Se for 20, eu pago 20%. Tá? Uhum. Também estou simplificando para efeitos didáticos. Então, o que acontece? Quando o governo vai fazer uma política de combate à inflação, ele deveria tirar a liquidez do mercado. Ele deveria vender títulos, tirar dinheiro do mercado, tornar o dinheiro mais caro, a taxa de juros subiria, tá certo? Os bancos teriam duas situações. A primeira, uma transferência de recursos, porque eles estariam comprando os títulos, entregando dinheiro, ficando sem dinheiro, mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o preço desses títulos? Na hora que a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E o banco, então, vê a sua estrutura contábil mudar. Ele vai ter menos capital de lastro para a oferta de crédito. Então, ele contrai a oferta de crédito. Estou tentando fazer uma explicação simples da fala do Demian. Tá? Então, esse mecanismo funciona bem quando o preço do título varia. Quando o preço do título não varia, o banco não tem uma mudança contábil, patrimonial importante e, portanto, isso não afeta a oferta de crédito. Então, você precisa de uma taxa de juros muito mais elevada para fazer o controle inflacionário do que precisaria se você fizesse uma política monetária com outra estrutura. Então, eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso, porque a nossa política monetária ela é pouco efetiva. Uma outra questão que eu acho que é importante. Só fazer uma pergunta, pelo que eu estou entendendo, isso vai tirar uma série de agentes, personagens desse nosso mercado brasileiro da zona de conforto, não é? Com certeza. Não por acaso o preço do título ele mais ou menos estava. A Selic foi criada porque no contexto em que ela foi criada e foi implementada era um contexto de muita incerteza, de uma necessidade muito maior de financiamento do Estado
E os bancos queriam algumas garantias para continuar fazendo o financiamento do governo. Agora, vamos entender Então, uma coisa que naquele é momento até importante. fazia sentido, é isso? Sempre faz sentido. Tá. Porque, na verdade, o banco não trabalha com capital próprio, ele trabalha com capital de terceiros. Sim. Então, ele também sabia que, para poder fazer o financiamento da dívida, ele precisava ter condições de atrair esses recursos, né? de fazer, estimular as pessoas a fazer investimentos. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para essa questão. Né? Essa é uma questão que eu acho que ela não é menor, mas ela é difícil de mexer. A gente não consegue fazer isso de uma vez só, e eu vou te explicar por quê. A gente tem uma estrutura, e as nossas instituições foram desenhadas e se acostumaram com este modelo. Então, a gente tem duas questões aqui que eu acho que são importantes. A primeira, boa parte das empresas opera com essa realidade de juros, prazos de negociação, estoques, operações financeiras para composição de seus balanços. Então, tem uma série de questões que, na hora que você desmontar isso, você cria um ambiente de incerteza e um impacto econômico que não é o desejado. Então, isso tem que ser muito bem discutido, muito bem articulado. Outra coisa, tem uma massa de recursos aplicado em títulos que pagam Selic. A hora que você desmontar isso, para onde vai esse recurso? Os investidores vão fazer o quê com isso? Uma fuga de capitais? Vai pressionar o câmbio. Então, você já tem que dar as opções. Então, né? Tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem acordado, tem que ser feito num ambiente de confiança. Mas, antes disso, a gente precisa debater bastante. A academia precisa se debruçar sobre esse tema, a gente precisa olhar para isso. Eu acho que isso é fundamental. Senão, nós vamos continuar com uma política monetária de baixa efetividade e uma taxa de juros muito elevada, que afeta muito pouco empresas de grande porte, mas afeta muito o pequeno empresário. É porque 7,5% do PIB em juros é muita coisa, né? Então, é bastante, é significativo, mas vamos entender o que isso significa, porque esse é outro ponto que eu acho que ele é interessante para a gente falar. Hoje o governo não paga juros. Então, isso não é uma despesa. O que o governo faz? Ele rola a dívida. Então, quando você fala de 7,5%, você está falando da velocidade com que a dívida cresce. Cada vez que a gente aumenta a taxa de juros, eu estou dizendo, corre mais rápido. Tá. Né? Então, a minha capacidade de arrecadar tributos não tem a mesma velocidade. Então, ao longo do tempo, essa dívida vai crescer. E, em algum momento, isso pode se tornar um problema. Hoje ainda não... Hoje, a dívida líquida está abaixo de 70% do PIB. Tá? Então, é claro que a gente tem que tomar cuidado. Claro que ela não deve subir. Sim. Né? A gente tem que ter essa preocupação, tem que ter esse compromisso, inclusive. Mas cada vez que a gente aumenta a taxa de juros, a gente aumenta a relação dívida-PIB. E esse é um problema. O certo seria, e aí eu vou lembrar também um outro colega, né, que é o Lara Rezende, a taxa de juros crescer numa velocidade inferior à do PIB. Porque se a capacidade de arrecadação do governo cresce numa velocidade maior do que cresce a dívida, você torna essa dívida pagável ao longo do tempo. Né? Então, essa tem que ser uma preocupação e deveria ser um dos objetivos de política econômica. A gente deveria estar olhando para isso. Temos aí 2025 para pensar nisso. Né? Então, mas para isso precisa uma agenda de política econômica. Tá. Né? Para isso precisa um objetivo de política econômica. Não basta sair de uma situação ruim para ir para uma situação melhor, que é o crescimento do PIB e que é um desemprego mais baixo. A gente precisa de uma mudança estrutural. A gente precisa olhar para este país e ter um projeto de país. Que país queremos, para onde vamos e como vamos fazê-lo. Né? E fasear. E isso tem que estar claro para todo mundo e acordado, pactuado socialmente. Então, talvez o começo dessa discussão aconteça nesse governo Lula, mas demanda tempo, né? Eu acho que a gente nós não estamos vendo o governo colocar essa discussão. O governo não está hoje pautando o debate econômico. Né? Hoje eu vejo as situações e os anúncios muito mais reativos do que proativos. E, enfim. Vamos falar desse episódio recente, então? Nós estamos gravando no dia 15 de janeiro de 2025, né? E
por conta de uma fake news criada em cima de... É aquilo que a gente diz, assim, não é... Ele pega uma meia-verdade, distorce a meia-verdade, aí ele traz outras informações para... Enfim, foi o que fez o parlamentar Nicolas Ferreira, dizendo, olha, tem uma mudança no Pix, não vai taxar o Pix, mas pode ser que taxe, né? E assim, aí ele foi construindo uma narrativa que induziu a população brasileira a concluir que o governo ia taxar o Pix. E isso gerou um processo, né, uma bola de neve aí que o governo hoje primeiro teve que desmentir, né? Teve que correr atrás, né, da inverdade e tentar corrigir, e acabou chegando no ponto que revogou a norma. Isso foi há pouco, acho que não faz 2 horas que o governo revogou a norma. Então, a gente tem aí também um caldo bom para discutir, né? Porque você tem, de um lado, o governo querendo melhorar a questão tributária, regulamentar, por um outro lado... Não, mas essa não era a intenção, né? Eu acho que aí a gente precisa colocar pingos um pouco nos is. Tá, né? vamos lá. Há muitos anos, desde o governo Fernando Henrique, que as informações sobre transações bancárias são fornecidas para a Receita Federal e para o governo federal, né? Muito por força de uma acomodação doméstica de pactos internacionais que nós somos signatários. São acordos de combate a crime organizado, né, de fluxos financeiros. E a gente está falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de crimes que não é... a gente não está falando de crime pequeno, né? Nós estamos falando de crimes que envolvem assassinato, né? Que envolve uso de armas, enfim, nós não estamos falando de coisa pequena. Então, existe um acordo internacional de troca de informação para que a gente possa olhar para essa situação. E a gente precisa discriminar quem é criminoso, Sim, né, de quem comete uma infração por não pagamento de imposto. Tá? Então, uma coisa é aquela pessoa que acha que tem um grande incentivo de não recolher o imposto, né, e tenta se manter no mercado, tenta produzir, tenta ganhar seu dinheiro, está na informalidade, está lutando no dia a dia, tá. mas, como é que eu vou dizer isso? Ela é uma infratora, de certa forma, porque ela não cumpre com aquilo que ela deveria cumprir, que é o pagamento de tributos, mas, ao mesmo tempo, não chega perto da dimensão de um traficante de armas, né? São Claro. coisas muito distintas. Sim, sim. Bom, então, essa informação sobre transações financeiras, ela é quase pré-histórica, porque ela data de Fernando Henrique Cardoso, é muito antiga. Mas, agora, a gente, enfim, não foi acomodando esta política e a lógica das transações financeiras, das instituições financeiras foi mudando. Então, vocês não têm mais só bancos tradicionais, a gente tem hoje fintechs, né? A gente tem Criptomoeda. Tem criptoativos, a gente tem uma outra realidade. Então, a gente precisa mudar, né? A gente precisa olhar para essas informações. Até para a gente precisa dos dados para poder entender que uma carga fiscal muito alta penaliza muito algumas das instituições produtivas, né? Que isso acaba colocando essa pessoa na marginalidade, porque ela não tem condições de fazer a contribuição fiscal no valor que lhe é cobrado. Mas se é alto para essa pessoa, é porque é baixo para alguém ou alguém deixou de pagar também, né? Outra coisa, por exemplo, eu e uma pessoa muito pobre, né, pagamos o mesmo imposto sobre o preço das mercadorias que a gente compra. Isso não está correto, mas a gente precisa dessas informações para ter um mapa, para saber para onde ir, quem cobra, quem não cobra, como criar uma estrutura tributária progressiva. A gente, para fazer isso, precisa da informação. Então, essa é uma informação relevante, a acomodação sobre as informações de transferência com PIX, ela é relevante, né? Ela atende a acordos internacionais para os quais nós somos signatários e a gente deve cumprir. Agora, a forma como foi dito
foi anunciado que a gente está fazendo isso, que é uma coisa normal, natural e que deveria ser feito, causou um pânico. Causou um pânico. E esse pânico levou muitas pessoas a sobretaxar o Pix. Então, hoje você pode discriminar a forma de pagamento. Antigamente nós não podíamos, né? Mas você pode dizer, olha, por Pix eu quero 10% a mais. Antes estava o contrário, né? Se você me pagar por Pix, eu dou 5% de desconto. Né? Tinha uma prática de desconto para o pagamento por Pix, porque é muito rápido o dinheiro, né? Chega muito fácil na mão de quem está fazendo a venda, fazendo a comercialização. Então, teve uma demanda, teve uma queda muito significativa no uso do Pix nos últimos dias. E isso significa uma diminuição no volume de transações. E uma diminuição no volume de transações é como se a gente segurasse o sangue na veia do paciente, né? Não circula. Então, o governo retroagiu, o que eu não acho que seja uma boa coisa. É uma pena que ele tenha feito isso. Eu entendo que a situação era emergencial, eu entendo que a situação se construiu de tal forma que acabou se impondo, né? O governo teve que fazer um recuo estratégico, mas seria muito bom e muito importante que a população entendesse que a gente tem que escolher o lado que a gente está na hora que a gente acorda, né? Sim. E estar do lado de uma solução que protege quem não deveria ser protegido, que são pessoas que estão não só na ilegalidade, mas estão associadas a práticas criminosas, eu acho que a gente tem que saber o que a gente escolhe. A gente não deveria estar desse lado. E isso não foi dito. E eu acredito que tem, sim, um esforço do governo de melhorar a sua comunicação. Tanto é que acabou de trocar ontem. O Sidônio Palmeira assumiu, né, a Secretaria de Comunicação do governo. Então, também, eles foram pegos no contrapé, né? Tinha acabado de trocar, tá arrumando equipe, aí veio esse problema de comunicação, que também é um problema de comunicação, né? Talvez, se isso tivesse sido melhor orquestrado, o anúncio, a explicação, etc., etc., talvez não tivesse gerado esse ruído todo, né? Não, eu acho isso fundamental, que a gente olhe para essa questão, porque tem dois aspectos aí que eu acho que são muito relevantes. Normalmente, a questão da comunicação ela é negligenciada, mesmo em empresas, né? A gente conhece vários gestores que se preocupam tanto com aquilo que eles estão fazendo, se está certo ou errado, que eles esquecem que somos seres sociais, né? Que nos relacionamos, né? E que importa a comunicação, sim, para a pessoa entender qual é a parte dela, como é que ela se associa ou não àquele negócio. E numa instituição pública, né? Governo, sociedade, é muito importante se comunicar corretamente. Então, eu acho que essa é uma questão. A outra, que me preocupa muito significativamente, é a questão da educação midiática. Então, nós estamos num ambiente hoje que é um ambiente fortemente digitalizado. Os brasileiros são grandes usuários de celulares, de meios que acessam recursos digitais, consomem informações por meios digitais, mas não conseguem entender e discriminar uma boa notícia da má notícia, uma notícia patrocinada de uma notícia não patrocinada. Eles não fazem checagem de informação. E muitos acabam até desconfiando dos veículos que são os oficiais, né? E que produzem uma comunicação com a melhor versão de verdade que é possível entregar para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dois aspectos, né? Um é a obrigatoriedade de quem tem um cargo público, né, que se dirige à sociedade, de cuidar da questão da comunicação, porque ela não é uma questão menor, ela é importante, ela é relevante e é determinante de resultado. E a segunda é educar as pessoas para que elas não fiquem expostas a notícias como essa. Que elas saibam discernir e checar, né? Exatamente. A informação, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Porque temos um longo caminho a gente vê que a falta de literacia digital, ela não diz respeito a uma faixa etária, curioso, né? Porque eu lembro que há 10, 15 anos dizia-se muito assim, não, você tem que
ensinar a literacia digital para quem foi o nativo analógico, que tem mais idade, não consegue mexer nos aparelhos. Mas a gente percebe que os jovens também estão embarcando nessas notícias falsas e não tendo recurso suficiente, nem, às vezes nem conhecimento mesmo, né, para discernir ali o que é. Mas eu vou até te agradecer, porque você usou o termo letramento digital, né? E ele é bem distinto do letramento midiático. Quando a gente fala de letramento digital, a gente está pensando muito na capacidade de pensamento computacional, né? De entender recursos de tecnologia. O letramento midiático, você não precisa necessariamente ter habilidades de programação, de geração de código, mas você precisa entender a produção para as mídias e o consumo das mídias. Sim, o processo de edição, escolha. E agora somado ao uso da inteligência artificial com criação de fotos, montagens de fotos. Tem mais uma coisa que está circulando, aí não diz tanto a respeito à economia, mas à política, né? E também vindo dessa mesma pessoa, o Nicolas Ferreira, eles fizeram uma montagem de manifestação de rua no Brasil que não existiu. Não é que eles pegaram uma manifestação que aconteceu domingo, por exemplo, e aumentaram o número de pessoas na avenida. Não. Eles criaram uma manifestação que não existiu com placas montadas por inteligência. Tudo 100% fake, né, para já começar também a dizer lá para fora, né, com placas em inglês e tal, que ou você tira o Lula ou o Lula acaba com o Brasil. Eu não lembro ao pé da letra a frase, mas é por aí, sabe? Então, mas você falou também uma outra questão, que é a do letramento atingir todas as faixas etárias, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um problema, porque as pessoas olham muito para as novas gerações. Eu lastimo muito que as redes públicas estaduais todas não estejam fortemente comprometidas com o letramento midiático. Acho que é fundamental para a construção de uma cidadania saudável, né, e de uma sociedade mais robusta. Mas não é só nas escolas que a gente tem que olhar para isso. Eu vejo muitos gestores, pessoas com mais idade, que cometem erros muito significativos nas estratégias de comunicação. Às vezes primários, né? Às vezes primários, por não pensar no que é a consequência. Mas esses mais velhos, eles vêm de um ambiente analógico, vêm de uma outra estrutura de comunicação, né? Mas precisam, sim, também ter acesso à educação midiática para evitar esses deslizes. Vou usar essa palavra. Ai, nosso tempo, eu vou chorar mais uns minutinhos ali com ele, porque o tempo está ficando apertado, mas eu queria fazer uma ligação aqui com outro tema, aí a gente olhando um pouco para os Estados Unidos, mas a gente sabe que, por mais que o Império Americano esteja em declínio, né, ele ainda é o maior império, né, que nós temos no nosso planeta. E agora, com a posse de Trump já daqui a poucos dias, as empresas se antecipando à maneira de Trump pensar, a política que ele está dizendo que vai implementar, etc., etc., elas já se adiantaram e elas estão desmontando nos Estados Unidos, e a gente sabe que aqui a gente tem muita multinacional, e normalmente no Brasil, quem sempre puxou essas políticas de ESG, de diversidade nas empresas, e assim por diante, normalmente quem puxava esse trem eram as multinacionais aqui. E aí a gente vê os anúncios de empresas nos Estados Unidos já desmontando seus departamentos de diversidade ou trocando o nome do cargo do diretor da área, né? Até me fugiu o primeiro nome dele, mas o Edelman, o dono da Edelman, uma das maiores empresas de RP do mundo, ele falou, não, calma, não é bem assim, né? Isso é um movimento inicial, mas aí também tem declaração já de grandes executivos do mercado financeiro de Nova York, dizendo, ai, que bom, finalmente a gente vai poder falar que a pessoa é retardada sem sofrer um linchamento. Então, talvez a gente viva aí um período de muito retrocesso nos próximos anos, em função desse movimento que vem muito forte dos Estados Unidos. Eu não sei até que ponto
as empresas vão bancar e vão querer manter todos esses passos, por mais que a gente saiba que essas políticas, esses processos, em muitas empresas estão muito no início, né? Algumas estão mais à frente, ou na questão ambiental, né? Ou na questão social, ou na governança. Normalmente isso não é equilibrado, né? Algumas caminham mais em um ponto do tripé. Eu não enxergo isso da forma como você coloca, tá? E aí eu vou me explicar melhor. Primeiro, porque eu acho que eu olho para o ESG com olhos diferentes do que... Eu já não gosto muito da sigla, né? Mas vamos usá-la porque ela tem sua importância, ela é facilmente decodificada por gestores. Mas o que a gente vê muito fortemente associado à questão do ESG é uma percepção de que se a gente não fizer investimentos fortes em governança, né, em compromisso com estabilidade climática, e também com relação à questão social, e eu acho que a minha dó é que talvez o S do ESG sempre foi menor, né, sempre foi a parte mais fraca de tudo. Muitos dos meus colegas de conselhos, colegas CEOs de empresa, diretores, sempre olharam muito para isso mais como um investimento capaz de minimizar risco, né? E essa foi a grande mudança, porque no passado se olhava para isso só como investimento do dinheiro perdido. Despesa. Despesa. Eu vou gastar com isso para quê? Né? Vou perder capacidade competitiva, estou aumentando o custo de gestão do meu negócio. Mas BlackRock tirou investimentos, né, de fundos de meio ambiente pesados. Tirou. Mas, veja, a gente teve aqui no Brasil situações dramáticas de impactos que tiraram vidas de cidades inteiras, né? Então, essa não é uma questão menor. Governança também não é uma questão menor, é uma questão de transparência. E não há... eu sei que todo mundo gosta muito de associar o Trump com uma caricatura, e ele favorece muito isso, ele é caricatural, né, as falas, ele é teatral, né? Mas não há ingenuidades nessa... Não cabe ingenuidades para uma economia do tamanho da economia americana, né? Então, eu acredito que, obviamente, talvez tenha, sim, algum retrocesso. Eu acho que, enfim, eu vou usar duas palavras fortes, mas cretinice e mediocridade tem sempre, muitas vezes silenciosa, algumas vezes eles pegam o microfone e acham que podem verbalizar, mas o fato de verbalizar não vai mudar substantivamente a forma de conduzir essas empresas. Por quê? Porque eu não acredito que eles fazem um trabalho de prevenção de impacto climático porque eles estão preocupados com o planeta, mas porque eles estão preocupados com a solidez e a sustentabilidade de seus negócios. Eles não olham para a governança porque eles querem ser transparentes, éticos e corretos, mas porque isso traz minimização de risco. Então, é um valor. Nós estamos defendendo valores que são valores importantes para as empresas, independentemente de direita, esquerda, conservadorismo ou progressivo, ou progressistas, ou liberais, ou desenvolvimento. Não, nós estamos falando de valores que são valores importantes para serem defendidos. Em última instância, eu não consigo enxergar isso como uma possibilidade de retrocesso. Porque, se acontecer como um retrocesso, nós estamos vendo, na verdade, não é um risco só da sociedade, é um risco para esses negócios. Eu vou ser a primeira a tirar dinheiro das ações dessas empresas na hora que eu ver que elas não estão investindo mais nisso. Porque que segurança eu tenho de que aquela gestão tem as informações necessárias, com transparência, para saber o que está acontecendo com aquele negócio? Que segurança eu tenho de que amanhã essa empresa não vai estar associada, né, com práticas que vão levar ela a pagamento de indenizações milionárias por conta de impactos climáticos significativos? Então, quando eu olho para isso, eu penso, nenhum gestor vai diminuir o valor das ações da sua empresa, e se fizer, vai perceber, porque o mercado sabe precificar isso. Tomara. Tomara que todo mundo que me escute entenda isso, né? Muitas vezes eu vejo, a empresa está cortando custo, eu vejo muito colega falando, nossa, que legal, vai gerar mais resultado, vou investir. Eu já olho para isso com uma perspectiva mais crítica.
Está cortando o quê? Como que essa empresa vai funcionar? Como é que ela vai gerar resultado? Qual é o impacto que isso vai ter na estrutura de gestão? Então, eu sou um pouco mais reticente. E isso veio com a prática, né? Isso veio com o tempo. Sim. Eu queria falar um pouquinho também sobre a situação do nosso vizinho aqui, a Argentina, que é um parceiro comercial importante para o Brasil também, né? Os últimos números são de que 12 mil empresas fecharam na Argentina, resultando a perda de 215 mil empregos. Como o Milei é um parceiro também do Trump, e, e ele tem apoio para essas políticas que ele tem. A gente sabe que a situação econômica da Argentina não era nem um céu de brigadeiro, né? Mas também não necessariamente as decisões do Milei estão sendo boas para o povo argentino, né? A gente pode dizer assim, né? Eu acho que quem votou no Milei tinha outras expectativas, né? É. E é interessante comparar o Milei com o Trump, porque eles são muito diversos, muito diferentes entre si. O Trump é um nacionalista, defende interesses da população americana, defende interesse da indústria, defende interesse do emprego, ele está defendendo práticas protecionistas, né? Ele está olhando para uma outra coisa, né? O Milei não tem, você não vê nas ações do Milei uma defesa dos interesses econômicos da Argentina, tanto que você acaba de citar números muito expressivos, né? Diminuição de emprego, fechamento de empresa. Ele está olhando muito para a questão fiscal, né? Ele está olhando muito para o ajuste. Estados Unidos tem um déficit enorme há décadas, né? Há décadas, e tem um privilégio que a Argentina não tem. Estados Unidos tem a moeda de reserva, né? Ele consegue se financiar de uma sem precisar captar recursos no exterior. Faz captação, faz venda de títulos, mas ele pode se financiar por emissão monetária. E a Argentina já não tem esse privilégio. A Argentina se endividou fortemente em moeda internacional e tem que honrar esse compromisso internacional. Então, ela tem uma limitação de política econômica muito significativa, né? Tem uma barreira importante, mas eu vejo coisas muito diferentes entre Trump e Milei, tirando a parte teatral, caricatural, que lhes é característica. Nas escolhas de política econômica, eles são muito diferentes. Falando nessa questão das reservas, moeda americana, você acredita que esse movimento dos países do BRICS de negociar com uma moeda própria ou entre as moedas dos países, até para também criar uma alternativa ao SWIFT e também não ficar refém ao dólar sempre, né? Você acha que eles vão conseguir avançar nessa estratégia? Que pergunta ótima, Regina. Esses dias eu estava lendo um artigo do Barry Eichengreen, que é um dos autores que eu mais gosto sobre o assunto. E ele estava falando um pouco da necessidade que o governo americano, não é necessidade, mas como que ele vê que o governo americano vai tentar promover uma desvalorização monetária articulada com algumas economias e que ele acha que não vai ter sucesso, mas ele estava falando isso em função de um pronunciamento do Trump, como forma de tornar os produtos americanos mais baratos e, de alguma forma, melhorar a relação comercial dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? A gente tem uma situação mundial, uma arquitetura monetária mundial muito complexa, porque ela está fortemente alicerçada na moeda americana. Então, uma mudança na política econômica americana afeta muito significativa a economia mundial e economias em particular, como a nossa, por exemplo. Então, essa arquitetura financeira, essa arquitetura monetária, ela ensejou alguns movimentos de reação, alguns mais eficazes, como, por exemplo, a União Europeia, né, que criou uma união monetária, e a gente tem a zona do euro, então, hoje tem uma condição diferente de enfrentamento de moedas. Alguns países que tiveram iniciativas não tão bem sucedidas, como o Japão, que durante algum tempo tentou neutralizar, né, essa situação na relação comercial com os Estados Unidos. Então, a moeda
entre países como os BRICS é um esforço, é uma tentativa de mudar essa assimetria de força entre moedas dentro dessa arquitetura. É muito difícil que a gente consiga, com isso, resolver, mas é importante que se faça esse movimento, sim, para minimizar o impacto dessa situação. Então, você acredita que alguma mudança vai ocorrer, talvez menor do que o BRICS gostaria, mas eles estão caminhando nesse sentido. E a China tem força para isso, né? Eu acho que a gente Irã, China, Rússia. Então, a gente vem criando aí algumas... a gente vem fazendo alguns experimentos, eu diria, dessa forma, né? Para, de alguma forma, lidar com essa assimetria financeira internacional. Eu acho que a gente está muito longe de chegar a uma situação mais equilibrada ou que garanta uma condição de força maior. E vou te dizer por que isso. Porque, do meu ponto de vista, o mercado de títulos ele é um determinante dessa condição monetária internacional. E o mercado de títulos, para um governo como o dos Estados Unidos, é muito diferente do mercado de títulos para um governo como a China. A China não consegue colocar títulos no mercado mundial com oferta de liquidez crível, ela não consegue construir essa demanda por esses títulos para fazer um enfrentamento com relação ao mercado de títulos americano, por exemplo. Então, quem eu vejo que faz uma gestão de um mercado de títulos muito inteligente é a Alemanha, por exemplo, né, que tem no Finance Agency ali uma competência para criar mercado para os seus títulos, garantir liquidez. E esse é um exemplo que o Brasil devia olhar, né? A Alemanha hoje tem taxas de juros negativas, né? As pessoas pagam para o governo, não recebem do governo. E não é por acaso, não é porque a economia alemã é uma economia de pouco déficit ou pouca dívida, é porque tem uma estratégia por trás disso, né? Tem uma inteligência por trás disso, tem uma competência na gestão da comercialização de títulos públicos. Então, eu não vejo hoje, e diria para você que nos próximos 5 anos, pelo menos, uma capacidade de países, mesmo que somados, Rússia, China, Índia, Brasil, de fazer um enfrentamento porque a gente não consegue ter um mercado de títulos com a mesma estrutura. A instituição mercado de títulos, para nós, ela é significativamente inferior quando comparada à estrutura e a instituição mercado de títulos americanos. Tá. Voltando para o Brasil, e para além da gente repensar a nossa política monetária, até pegando um pouco a ideia do próprio ex-ministro Renato Giannini Ribeiro, presidente da SPPC, que esteve aqui agora no começo do ano, a entrevista dele já está no ar. Excelente. Assistam, excelente entrevista. E ele, no final, nós, claro, como o cenário está um pouco turbulento, a gente falou de muitas questões pesadas, negativas, mas no final ele falou, olha, eu queria deixar uma mensagem positiva, né? O Brasil tem um enorme potencial e acho que a gente precisa pensar num projeto de país, né? E aí eu queria ouvir qual que é a sua visão com relação a isso. Você acha também que o Brasil precisa, né, a sociedade como um todo precisa sentar e discutir um projeto de país em conjunto com os poderes executivo, legislativo? Regina, se a gente parar para pensar, quando meu filho era pequeno e eu queria distrair ele, eu pedia para ele procurar no Globo um país chamado Liechtenstein, que é muito difícil porque ele é muito pequenininho, né? E ele ficava horas procurando Liechtenstein. E aí, nossa, a hora ótimo, que eu queria, né, para conseguir fazer as coisas ficava em casa. Calmo. E a hora que eu queria sair rápido de casa, eu falava, então acha o Brasil. O Brasil tem extensão geográfica, tem variedade climática, tem recursos minerais, recursos hídricos, tem uma população significativa, mas não é densamente populoso, né? Por mais que a gente reclame de educação, e eu acho que esse é um aspecto que a gente pode avançar muito, mas tem uma população com capacidade de empregabilidade e de trabalho. Se a gente for olhar, a gente tem os recursos para dar certo, né?
Nós somos um dos grandes 3 países em termos de floresta, de recursos naturais. Temos uma matriz energética limpa, né? Então, a gente tem muitos ativos, muitas qualificações e muita capacidade de andar para frente. Eu acho que a gente precisava parar de conjugar a terceira pessoa do plural, eles, e começar a conjugar a primeira pessoa do plural, nós. Quando a gente nos coloca para além das esferas decisórias, esquecemos que somos protagonistas, votamos, escolhemos, não vivemos mais em ditadura. Então, a gente não pode falar eles, temos que falar nós. Nós temos que ser mais consequentes, né? Estamos todos no mesmo país. O limite geográfico nos confina em poder, riqueza, e a gente precisa olhar para isso. Então, a hora que nós conseguirmos entender e criar um pacto social, isso me faz lembrar muito do Tancredo Neves, né? Então, voltando lá para trás, eu acho que a gente tem todos os meios e recursos para ser uma grande nação, sim. Eu acho que a gente pode trabalhar para isso. Mas isso precisa ser um objetivo. Isso precisa ser um desejo. O desejo de se opor tem que ser menor do que o desejo de propor. Ótimo. Você citou o Tancredo, então também vou sugerir aos telespectadores que assistam. São 2 entrevistas com o Pedro Dutra, que é o biógrafo do Santiago Dantas. São dois volumes de uma biografia imprescindível para os brasileiros. E ele fala muito da importância do Tancredo Neves, né? Ótima lembrança. É isso. Cristina, acho que vamos ter que encerrar, né? Nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço muito a oportunidade de falar de coisas que, para mim, são muito caras e acho que não só para mim, mas para todo mundo. Eu que agradeço, inclusive em nome do professor José Márcio, e a sua primeira entrevista repercutiu muito. Nós tínhamos certeza que a segunda ia ser melhor do que a primeira, como foi. Que bom. Obrigada, Cristina. Obrigada.